Amém, meus irmãos. Queria convidar todos a abrirem a Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Aos Hebreus, capítulo 9, vamos ler do versículo 15 ao 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 ao 28. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta palavra, que possamos, ó Deus, aprender, que possamos absorver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, ó Pai, vidas estão aqui, ó Deus, esperando ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Abençoa, ó Pai, aonde essa voz, ó Pai, aonde esta mensagem chegar, ó Pai, que essa mensagem, ó Deus, entre nos corações, impacte vidas, ó Pai amado, e que o Teu Evangelho continue a ser pregado nessa terra para a honra e para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Fala conosco, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos nessa jornada na carta aos Hebreus, e hoje nós estamos finalizando o capítulo 9. Lembrando que nós estudamos aqui o capítulo 9, logo nos primeiros versículos, que a suma de todas as coisas é que temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus Pai e que intercede por nós, aonde lá atrás o escritor disse que também está a âncora da nossa alma e que todas as coisas apontam para Jesus. Lembrando aqui um pouquinho daquilo que nós estamos falando todo o culto da carta aos Hebreus. Os irmãos hebreus estavam sendo perseguidos, estavam passando uma perseguição dos seus próprios patrícios. Aquele povo estava perseguindo os seus irmãos que haviam se convertido ao cristianismo, e uma vez que veio a perseguição, eles começam a padecer grandes provações, grandes provas, e então eles começam a recuar na fé, começam a regressar às práticas judaizantes, fazendo, por exemplo, a prática da circuncisão,
guardando as datas e o calendário judaico, a dieta judaica, e dessa forma estavam colocando em xeque a supremacia de Cristo. E Cristo já não bastava para aquele povo. Nós vimos aqui em todos os capítulos, até chegar no capítulo 9, a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança, e é isso que o escritor tem a intenção quando envia essa carta. Mostrar àquele povo que, ainda que o cristianismo não envolva símbolos da antiga aliança, ele é muito mais superior. E se é muito mais superior, é muito mais também complexo. É fácil de entender, o mais simples dos homens pode entender o Evangelho. Mas o evangelista disse assim, que quanto aos atos de Jesus, se fôssemos escrever, nem todos os livros do mundo caberia toda a história e os atos de Jesus. Então essa é a dualidade do Evangelho. Ao mesmo tempo que é um Evangelho simples, é um Evangelho complexo. Ao mesmo tempo que prega a vida eterna, você precisa morrer para que alcançar essa vida eterna. Ele é o começo e é o fim, né? Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós estudamos essa palavra, nós percebemos essa superioridade de Cristo. Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que a antiga aliança, maior que a ordem. Cristo não vem da ordem de Arão, Cristo vem da ordem de Melquisedeque, portanto seu sacerdócio é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem genealogia, não tem começo nem fim, é rei de justiça e também é rei de paz. O nosso Jesus é superior à antiga aliança e, portanto, só Jesus basta para a nossa vida. Amém? Como na Páscoa, quando Deus deu a ordem através do servo dele chamado Moisés, e Deus falou assim, ó, vocês vão comer o cordeiro inteiro. Os irmãos lembram disso? Assim também é na nossa vida. Precisamos comer o cordeiro inteiro, irmãos. Falando aqui no cordeiro apontando para esse evangelho de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que nós entramos nessa fé cristã, não basta apenas pegarmos trechos e partes do evangelho e aplicar na nossa vida. Nós precisamos ter todo o evangelho sendo aplicado em nossa vida. O evangelho não muda apenas as minhas questões emocionais. O evangelho não muda apenas a minha emoção no momento do culto. Ou seja, eu não chego aqui para simplesmente sentir um arrepio diferente daquele que eu sentia. Eu não venho aqui simplesmente para ouvir uma linda história. O mundo tem lindas histórias, irmãos. O mundo tem histórias de superação, histórias lindas e maravilhosas. Se a gente começar a ler, inclusive algumas delas, talvez chamariam mais a atenção do que um carpinteiro morrendo na cruz do Calvário, rasgado pelas chicotadas. Com certeza, se perguntássemos para alguns cultos homens que não atentam para a religião e perguntássemos qual é a história melhor, a história mais bonita, pode ser que alguns deles escolheriam Shakespeare, Dostoiévski e algumas coisas desse tipo. Mas quando nós olhamos para a simplicidade do Evangelho, nós vemos que essa simplicidade complexa nos tira a atenção. E quando nós olhamos para aquele Evangelho, nós entendemos que o Evangelho de Jesus muda não apenas essas questões emocionais, psicológicas, mas muda também o nosso caráter. Amém? A Bíblia diz: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que antigamente mentia, não mente mais. Aquele que vivia nas trevas, na bebedice, na glutonaria, uma vez que conheceu o Evangelho, não vai viver mais isso aí. Aquele que antigamente tinha uma vida sexual totalmente destruída, distorcida, agora vai ter uma vida sexual conforme a palavra de Deus. Aquele que antigamente tinha uma vida doada à preguiça, à falta de vontade de trabalhar, agora vai ser moldado, porque Deus, Jesus, o Evangelho de Cristo trata o nosso caráter. Isso é maravilhoso. Cristo é superior. Cristo jamais será a cereja do bolo. Vocês já ouviram essa história? Nossa, aquela pessoa é tão boazinha, só falta Jesus. Já ouviu isso? Poxa vida, aquela pessoa ali, ela é muito, nossa, só falta Jesus. Como se Jesus fosse o laço do presente.
O presente está ali, está tudo bonitinho, está faltando o quê? Só um lacinho agora, né? Ou está faltando o quê? Quando você olha aquele bolo lindo, maravilhoso, aí vem ali o mestre, né, e coloca só a cerejinha no bolo. Nossa, era só o que faltava. Jesus nunca será um detalhe da nossa religião. Se tirar Jesus, tirou tudo. Uma mensagem pode ser uma mensagem linda. O locutor pode ter a melhor eloquência, o maior nível, pode ser um catedrático aqui, e ensinar mistérios escondidos das Sagradas Escrituras. Mas se ele não falar de Jesus, se não passar pelo caminho da cruz, a nossa pregação é em vão. Por isso o escritor nos ensina a superioridade de Cristo em todos os capítulos. Quando nós chegamos no capítulo de número 9, nós vimos aqui, e eu aprendi com os irmãos juntos, porque quem ensina aprende duas vezes. Nós aprendemos juntos acerca de que a antiga aliança tinha símbolos e sombras que apontavam para Cristo. E nós vimos aqui que o escritor faz questão de mencionar o antigo tabernáculo, a antiga aliança e como funcionava uma parte daqueles antigos rituais. Então ele falou do altar, da pia de bronze, ele fala do santo lugar, o santíssimo lugar, da arca da aliança, do maná, da vara de Arão que floresceu, e nós vimos aqui no último culto que tudo isso apontava para Jesus. Jesus é o pão da vida, fazendo a ligação com a mesa dos pães da proposição. Jesus morreu na cruz do Calvário, que apontava para o altar de holocausto, onde a justa ira de Deus foi aplicada totalmente em Jesus, onde ele carregou o pecado de todos os homens. Nós vimos aqui a pia de bronze apontando para a palavra, e Jesus é a própria palavra que nos lava de toda a imperfeição. Nós vimos aqui que Jesus é a luz do mundo, apontando para o candelabro que havia ali dentro. Nós vimos aqui todo esse simbolismo que apontava para Jesus. E hoje nós vamos ver que essa antiga aliança, ela é inferior à nova aliança, ou seja, a aliança de Jesus, por causa que nós temos um mediador. E agora vai entrar esse nome, e desse culto de ensino, precisamos guardar esse nome. O nosso mediador é Jesus. Então, resumimos hoje o sermão que nós iremos pregar em torno e orbitando essa palavra. O nosso mediador é Cristo, Filho de Deus. Amém? É óbvio que para falar de mediação, e Deus sabe o que faz, meus irmãos, porque justamente essa semana eu fui mediador de algumas situações. Deus me colocou como intermediário em algumas situações e eu pude entender biblicamente e empiricamente o que significa ser mediador. Amém? Então, na antiga aliança, para nós entrarmos nesses textos que nós acabamos de ler, nós precisamos falar um pouquinho de como funcionava ou de como se fazia antigamente os sacrifícios. De uma maneira bem rasa, para que os irmãos entendam, as pessoas levavam até o sumo sacerdote, ou o sacerdote de ofício daquela época, porque o sumo era aquele que entraria então lá no Santíssimo Lugar uma vez por ano, mas levavam-se o sacrifício para o sumo sacerdote, e quando chegava ali, se matava o animal, pegava-se o sangue daquilo ali, e para que houvesse santificação ou consagração, se usava o quê? O sangue. Essa palavra aliança, a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, é uma palavra que aponta para o mesmo significado daquele último pedido quando a pessoa vai morrer. Por exemplo, eu não tive herança, né? Não tive esse privilégio, né? Mas o Yuri e a Emily, né? Quando perderem aí o Elias e a Neide, quando eles forem para a glória, né? Vão ficar com toda a fortuna deles, né? Então o que acontece? O Elias pode fazer um testamento, né? O que é um testamento? É expressar através das letras
a sua vontade para aquele que receberá a sua preciosidade. Amém? Então o testamento é exprimir em palavras a sua vontade para aquele que vai receber a sua preciosidade. Então o que você tem de valioso? Pode ser que você tenha uma bicicleta, pode ser que você tenha um carro, um apartamento na praia, né? Pode ser que você tenha milhões de reais na conta, mas pode ser que você também tenha uma foto de grande valor, um objeto que você tem grande apreço por aquilo, né? Tem algumas coisas que não tem preço, mas tem valor. Então você faz o mandamento, o testamento, para que aquela pessoa receba através da sua letra, da sua escrita, a sua vontade. E isso era a antiga aliança também. Deus escreveu uma lei para aquele povo. Deus escreveu uma lei. Deus deu a Moisés os mandamentos. Só que, irmãos, os mandamentos lá da antiga aliança apontavam para Cristo. Amém? E como Cristo deveria morrer, é óbvio que aquela antiga aliança também precisava apontar para Jesus que morreria, também precisaria que alguém morresse. Então nós vemos, e isso não começou na lei de Moisés. Amém, meus irmãos? Lembrando que o proto-evangelho foi pregado lá no Éden. Quando Deus falou para o homem da semente da mulher, quando Deus falou para a serpente, da semente da mulher vai nascer um que vai te esmagar a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Existia a promessa de um redentor. E os irmãos se recordam que Deus teve que tirar a pele de um animal. O sangue inocente precisou jorrar para que a vergonha do homem fosse coberta. Amém, meus irmãos? Isso tudo apontava para Cristo. Então, logo, se existe um testamento, aquele testamento só é válido se houver a morte de quem está atestando. Enquanto o testador, aquele que tem a posse, vive, logo a pessoa, o filho ou aquele que receberá a riqueza, não tem direito sobre a riqueza, porque a riqueza fala de uma promessa. Amém, meus irmãos? Então, todo esse ritual da antiga aliança apontava para a morte de Cristo. Toda vez que levavam um animalzinho, se matava o animal inocente, havia morte, remissão de pecados, expiação de pecados. E depois matavam um pombinho, se fosse pobre. Se fosse mais rico, talvez matasse um touro. Quando ia consagrar o sacerdote, tinha que matar também. E era uma matança atrás de matança, atrás de matança. E apontava para a morte de Cristo Jesus. Nós vimos aqui, nos outros cultos que nós estudamos, eu estou perdendo a voz, irmãos, que eu estou infelizmente, estou com um probleminha aqui no pulmão essa semana, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Então, nós vimos aqui durante a semana passada que todo esse simbolismo apontava para Jesus, e óbvio, se precisa haver sangue para que o testamento valesse, logo também a nova aliança precisa também ter um testador que morra. E nós sabemos que esses animais, esses seres inocentes que morriam, apontavam para quem, irmãos? Para Jesus e para a morte de Jesus. E nós já vimos aqui nesses estudos que estamos fazendo, que toda vez que se matava um animalzinho, tinha uma pessoa inocente que morria. Isso é falando de antigo pacto. Agora entrando na nova aliança, nós vimos que Jesus, ele é... Obrigado, viu? Deus abençoe, Josemar. Jesus é superior à antiga aliança, o pacto dele é maior. Por quê? Porque ele não entrou em um templo feito por mãos de homem, réplica daquele que Moisés fez, réplica daquele que Moisés viu no céu, que a Bíblia fala, você vai fazer tudo conforme eu te mostrei no céu, que eu te mostrei. Então,
Jesus não vai entrar dentro daquele tabernáculo terreno de Moisés para oferecer um bezerrinho, para oferecer um cordeiro, para oferecer um pombinho. Ele não vai carregar um animal, porque o sacerdote, ele antes de entrar, ele precisava oferecer sacrifício. Por quê, irmãos? Por ele mesmo. Ele trazia o sacrifício com o sangue de outrem. Agora Jesus e a nossa aliança, a nova aliança, ela é maior por quê? Porque Jesus, ele não é só o sacerdote, mas ele foi também o sacrifício. Não entrou em um templo feito por mãos de homens, mas entrou no próprio céu, no santíssimo lugar, e derramou o seu sangue eterno na presença de Deus, sangue que fala até o nosso dia, até o dia de hoje, sangue melhor do que o sangue de Abel, sangue melhor do que todos os sangues dos homens que caíram nessa terra, porque todos aqueles sangues, a Bíblia fala, irmãos, lá em Levítico, né? E era a lei de Moisés, né? Olha, vocês, povo de Israel, vocês não podem comer sangue, porque a vida está no sangue. Não era isso? A ideia do texto é exatamente dizer isso, que esse sangue tinha uma voz. Quando as pessoas morriam, esse sangue gritava por justiça, mas como todos os homens estavam encerrados debaixo da condenação do pecado, logo era um clamor que não tinha como ser satisfeita a justiça, porque eles não eram perfeitos, mas quando o sangue de Jesus, ele cai, ele desce, é vertido por mim, é vertido por você na cruz do Calvário, este sangue sim é eficaz, porque Jesus é o sacerdote, mas também é o sacrifício. Adentrou não em um templo feito por mãos de homens, mas no céu, assentou à destra de Deus, e está nesse momento intercedendo por nós. Agora vamos para o texto que nós lemos, o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17, vão dizer assim, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há o testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Amém? Meus irmãos, o nosso Jesus derramou o seu sangue eterno na cruz do Calvário por mim e por você. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele garante para nós a nossa herança. Todo testamento aponta para uma promessa. O que estava acontecendo com o povo hebreu? O povo hebreu estava vendo, por exemplo, algumas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, que infelizmente haviam morrido. Pessoas, um exemplo, imagina, do meu lado tinha um irmão, o irmão se convertia ao cristianismo, passou 10 anos, passou 13 anos, aquele irmão morreu, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa, e de repente começou a rodear algumas coisas no pensamento deles. Qual o benefício de ser cristão? Por que ser cristão? O meu irmão esperou em Cristo e qual é o benefício disso? Então, esse texto vem abrir os olhos desse povo, mostrando que, da mesma forma que o nosso Jesus entrou no santíssimo local e a sua morte foi lá no alto, na glória, derramou o seu sangue perante Jesus, e aonde está a esperança? A âncora da alma está no céu, também nós devemos olhar para onde está a nossa herança. Lembra de Jesus diante de Pilatos? Evangelho de João, capítulo de número 19, se não me falha a memória. Diz o texto sagrado que Pilatos olha para ele e fala assim: você é rei dos judeus? Que Pilatos diz para ele? O que Jesus diz para ele? O meu reino não é dessa terra. Eu não vim fazer a vontade de homens. Irmãos, os discípulos estiveram 3 anos com Jesus e não entenderam essas palavras.
ficaram 3 anos com Jesus, esperando o dia em que Jesus sentaria no trono. 3 anos com Jesus, esperando o dia que alguns deles se tornariam os ministros de Jesus. Alguns deles assumiriam talvez as melhores posições, esperando receber alguma coisa nessa terra. 3 anos esperando algum benefício do ministério terreno de Jesus, e esqueceram das palavras de Jesus: o meu reino não é dessa terra. O que eu gostaria de dizer para você: você tem um mediador que se chama Jesus Cristo, aquele que está sentado à destra de Deus, que foi o sumo sacerdote, que foi também o sacrifício, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O que você está esperando desse Jesus? O que você está esperando de Cristo? Talvez você esteja como os discípulos, esperando coisas dessa terra. Talvez você está seguindo a Jesus, esperando talvez se tornar um homem famoso. Talvez está servindo a Jesus, esperando que Jesus te dê a promessa de talvez, eu não sei, você ser um mestre, um doutor. Você se tornar conhecido, você ter recurso. Ou talvez se você pensa que ser cristão é ser alguém legal. As pessoas cristãs que você conhece, afinal, são gente boas, são pessoas legais. E você pensa talvez muitas pessoas erram isso. Nossa, agora eu servi a Jesus, tudo vai mudar na minha vida. E quando começam a servir a Jesus, o que acontece? A aprovação vem. Quando começam a servir a Jesus, começam a perder as coisas. De repente, você tinha uma casa e você perde a casa. De repente, algumas coisas à sua volta, você fica sem chão. Ainda hoje, eu e o Dolan, nós estávamos organizando o corredor que nós estamos reformando ali. E nós não conseguíamos entrar naquele lugar. Estava uma bagunça, um monte de coisa ali, a gente não conseguia entrar, a gente abriu ali. E aí eu falei para o Dolan, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar tudo que está aqui dentro. E nós começamos a tirar tudo, esvaziamos o corredor. E quando esvaziamos, colocamos tudo ali na frente. Aí eu olhei e falei, tudo bem, pegamos a vassoura e varremos. Organizamos tudo. E depois que nós organizamos tudo, aí nós começamos a colocar aquilo que era importante dentro do corredor. Os eletrodomésticos, alguma coisa de valor, alguma furadeira, alguma máquina, uma ferramenta de valor, colocamos algumas coisas ali, que eram importantes, que tinham valor. Aquilo que nós vamos jogar fora, ficou tudo ali fora. As coisas que não importavam para nós, que nós vamos dar um jeito de mandar para algum outro lugar, a gente colocou tudo ali fora. Isso aqui não importa para a gente. Eu falei com ele. E é assim na nossa vida. Nós achamos que vamos arrecadar do Senhor quando nos entregamos a Jesus. E o que acontece é que quando Jesus olha, a primeira coisa que ele começa a fazer é: deixa eu esvaziar essa casa. E ele começa a tirar de nós o orgulho. Ele começa a tirar de nós a pornografia, começa a tirar de nós tudo aquilo que é de mal desse mundo, a mentira, a fofoca. E quer que eu fale uma coisa para você? Até mesmo as coisas boas saem do nosso coração nessa hora. E de repente você olha para você e fala assim: meu Deus, eu estou vazio. E é naquele momento que Deus começa a colocar de volta no seu coração somente aquilo que é importante. Irmãos, o nosso reino não é o reino dessa terra. O nosso mediador é o mediador dos céus e da terra. Ele morreu, o seu sacrifício foi um sacrifício eterno. E você tem uma herança espiritual no Senhor. Nós estudamos aqui já Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos dos delitos e pecados. A primeira coisa que Ele te deu vida. Você nasceu de novo. Em Efésios diz que Ele nos colocou nas regiões celestiais. Hoje você tem o privilégio de acessar a Deus. Ele perdoou os seus pecados, a remissão dos pecados. Ele te elegeu nele. Você tem um destino. O seu destino é estar com Jesus. O seu destino é caminhar com Jesus toda a eternidade, é conhecê-lo. Irmãos, você já glorificou hoje a Deus,
por aquilo que esse mediador conseguiu para você? Que Deus abra os nossos olhos, meus irmãos, e que os nossos olhos sejam tirados dessa terra, que os nossos olhos sejam tirados das coisas que a gente consegue pegar, daquilo que os olhos podem ver. O reino de Jesus é um reino eterno, o nosso mediador é o mediador de coisas espirituais. É óbvio que pela sua graça, Ele nos dá muitas coisas. Ele nos dá a sua graça, o seu amor, pela misericórdia Ele tem casa, pela misericórdia Ele nos dá um carro, pela misericórdia Ele nos dá o recurso, Ele nos dá. Ninguém aqui está pedindo dinheiro na rua. O salmista diz, eu nunca vi o pobre desamparado, eu nunca vi o justo desamparado, a sua descendência mendigando pão. Deus nos dá aquilo que nós nos precisamos, irmãos. Não andei ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. As coisas básicas da vida Deus tem nos dado. Agora o que está nos deixando ansioso, o que está tirando o nosso coração da eternidade, é a falta da percepção da nossa herança. Você abraçou a nova aliança, irmão? Sim ou não? E a tua herança? Pastor, mas como então eu vou poder me apropriar dessa herança que Deus me deu? Como eu vou fazer isso? Irmãos, seguindo o caminho do seu mestre. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso o convite ao evangelho se torna mais gostoso, mais delicioso, quando a gente aceita o convite para morrer. Quando a gente morre nesse corpo, no sentido de que nós estamos vivendo, nós estamos cuidando da nossa família, mas começamos a falar assim como Paulo, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, eu não tenho mais a minha vida para mim, o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por quê, Paulo? Porque se eu vivo para Jesus, se eu morro para Jesus. Por isso nós entendemos por que Pedro, João, tinham sido agredidos diante dos sacerdotes, e a Bíblia fala que eles saíram com as marcas, mas regozijando, alegres por terem sofrido aquilo que Jesus também sofreu. Cada pancada, cada marca, cada sangue que escorria, eles sabiam que a herança estava sendo alcançada. E diante disso nós temos duas opções. Ou fazemos às vezes como os hebreus aqui, não entendemos aonde está a nossa herança, não vemos benefício em servir a Jesus e começamos a nos apegar ao antigo pacto, e começamos a confiar na força do nosso braço, e começamos a fazer aquilo que o nosso corpo deseja, que a nossa vida aqui na terra deseja. Ou a gente fala assim, não, a partir de hoje, eu quero que Deus abra os meus olhos para a eternidade. Aonde estão os teus olhos? Segundo ponto que nós gostaríamos de tocar e mencionar aqui, é acerca de quem é o nosso mediador. O mediador aqui é Cristo, e a figura do mediador existe para garantir que o pacto seja feito, seja concluído, porque as duas partes não têm concílio, não têm acordo. Então vem um mediador que vai fazer ali, vamos falar aqui um português aqui, né, um meio de campo, que vai ser aquela pessoa que vai dar condição do pacto ser cumprido. Amém, meus irmãos? Então a antiga aliança não poderia salvar ninguém. Por quê? Porque o mediador não era Cristo. A antiga aliança, irmãos, o que dizia a antiga aliança? Vamos lá. A lei dizia assim, você não pode roubar. Se você roubasse, você estava fora da lei, era um transgressor da lei. Você não pode adulterar. Se você adulterasse, você estava fora da lei. Mas os irmãos sabem aqui que os judeus mesmo diziam, aquele que cumprir toda a lei, mas tropeçar em só uma vírgula,
é culpado de toda a lei. Logo, a lei dependia do homem, das obras humanas, para que a lei fosse efetuada. Ou seja, eu tinha que estar dentro dos padrões. E aí fala para mim, irmãos, quais dos homens, de pai e mãe da terra, conseguiu cumprir toda a lei? Ninguém. Ninguém conseguiu cumprir o antigo pacto. Era impossível. Se era impossível, o que a lei fazia então, irmãos? Qual era o papel da lei na antiga aliança, irmãos? Qual era o papel da lei? Revelar o pecado. Ela jogava luz no pecado. Não tinha lei. Um exemplo, se não tivesse a lei, você poderia matar tranquilamente, que não tem lei logo. Se não tem lei, você não tem pecado. Não está escrito na lei que é proibido roubar. Você pode roubar. Não tem lei, então eu roubo. A lei mostrava o pecado, revelava o pecado e a impossibilidade do cumprimento integral dela. A lei era um holofote de Deus que tacava luz nos homens. E os homens, através daquela luz, falavam assim: é impossível. É impossível. O que alguns deles começaram a fazer? Alguns chamados fariseus, saduceus, alguns homens mais religiosos, começaram a fazer como Moisés. Colocavam um véu para esconder não a glória de Deus, mas para esconder aquilo que estava indo embora, para esconder aquilo que era transitório, porque em Coríntios nós sabemos que a Bíblia diz assim que Moisés, quando recebeu a lei, ele estava brilhando. Os irmãos lembram disso? Reviu a glória de Deus, e aí o povo colocou um véu no rosto dele, para que ninguém se assustasse com aquilo e que eles não morressem. Tamanha era a glória. Mas foi passando o tempo, e a glória era transitória. O que Moisés fazia, irmãos? Continuava com o véu, irmãos. A glória já tinha ido embora, mas o véu estava ali. Hipocrisia. Sabe, irmãos? Fariseus faziam isso. A lei dizia assim, vocês têm que dar o dízimo, dar hortelã, disso e daquilo. E eles iam lá, eu consagro tudo a Deus para não poder, para não dar o recurso nem mesmo para os seus pais e para suas mães. O fariseu coava um mosquito, mas comia um camelo. E depois o escritor próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: olha, guias cegos, vocês não são aptos para dizer, para apontar o erro dos gentios, porque aquilo que os gentios fazem, vocês também fazem. Vocês são guias cegos. Vocês estão debaixo do mesmo pecado. Alguns diziam o que, irmãos? Colocavam o véuzinho. Não, eu cumpro toda a lei. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Escondiam o seu verdadeiro caráter. Quando na verdade, irmãos, a lei revelava quem ele é. Graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus sabe aqueles que são seus. A gente aqui, irmãos, muitas pessoas em diversas partes desse mundo ainda vivem nesse antigo pacto, escondendo o rosto, vivendo uma vida dupla, achando que tem que esconder alguma coisa do pastor, e às vezes isso ronda até mesmo o nosso coração. Tem dificuldade de conversar com um amigo, com um irmão de confiança e falar: eu estou praticando isso não é de Deus, não me agrada. Dificuldade de abrir o coração e dizer: olha, o meu coração está inclinado para o orgulho, o meu coração está inclinado para a riqueza, eu estou apegado demais a essa terra, ou eu estou me afundando em um pecado da carne. Dificuldade de dizer isso, e a gente acha que a gente está na antiga aliança. Em nome de Jesus, entenda uma coisa: você precisa morrer para esse mundo, para que os seus olhos se abram para você ver a riqueza que você tem. Você é o filho de um Deus eterno, você é filho daquele que é o Criador dos céus e da terra, e a sua herança não está aqui, está na eternidade. Pastor, mas vai ser vergonhoso para mim se as pessoas souberem quem eu sou. Irmão, será mais vergonhoso na eternidade as pessoas verem você não estando lá com eles.
Diante de nós está uma eternidade. A eternidade do juízo ou a eternidade da glória de Deus. Em que estamos colocando nossos olhos? Aonde está inclinando nosso coração, irmãos, em nome de Jesus? Nós estamos caminhando, nós temos aqui adolescentes, temos crianças, temos já pessoas um pouquinho mais avançadas. A gente sabe que essa vida passa rápido. Essa vida passa nos vãos dos dedos. Uma hora o Caleb está aqui tocando violãozinho comigo e daqui a pouco está casando. Passa a vida como um conto ligeiro, disse Moisés. É como um sonho, irmãos. É como a erva do campo a nossa vida. E a gente fica pegado com as coisas dessa terra. Acumulando, ajuntando. Enquanto a gente não abre os olhos para entender o plano de Deus e a promessa de Deus para a nossa vida. Sabe por que eu glorifico a Deus e eu louvo ao Senhor? Porque a Bíblia fala que Abraão, Isaque e Jacó creram na promessa, morreram na fé sem receber elas, mas vendo-as de longe, as abraçaram, as cumprimentaram, confessaram que era peregrino nessa terra. E o texto diz que fala, esses que pensam assim, sabem que tem uma terra e uma casa lá no céu, que o próprio Deus fez. Eu me alegro, irmãos, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o plano que Deus tem na minha vida não abrange só a minha vida, abrange a vida do meu filho. Aleluia. A promessa que Deus fez para a vida sua, Emily Miller, para a vida de vocês, abrange a família, abrange os seus filhos, e abrange os filhos dos seus filhos, e abrange até 1000 gerações, aqueles que amam a Deus, irmão, sabe por quê? Porque a herança de Deus é uma herança eterna, glória ao nome do Senhor. Este é o nosso mediador, este é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Vai chegar o dia, meus irmãos, em que os filhos de Abraão se reunirão na eternidade, tantos como a areia da praia, aleluia, tantos quanto as estrelas do céu. Os meus filhos, os meus antepassados que serviram a Jesus, que eu nunca imaginei, eu vou conhecê-los. Glória ao nome do Senhor. Este é o plano de Deus, que a família de Cristo esteja reunida. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? O nosso mediador, meus irmãos, é um mediador que tem para você uma herança eterna. Em nome de Jesus, que abramos nossos olhos para essa herança maravilhosa que está lá no alto. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que vos tenho mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Amém? Eu gostaria de lembrar aqui de 2 pactos da antiga aliança. O primeiro pacto foi o pacto que Deus fez com Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Se não me falha a memória, Gênesis capítulo 12. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão caminha pela promessa que Deus tinha na vida dele, e ele sai peregrinando, fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas chega uma hora que o pacto precisava ser concluído, feito. E, irmãos, o pacto de Deus envolve derramamento de sangue. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, você não vai chamar mais Abrão, mas você vai chamar-se Abraão, que significa pai de multidões. E Deus fala assim: só que é o seguinte, você vai ter que se circuncidar. Eles vão, todo o menino, 8, os irmãos sabem da história, os homens, os animais, são circuncidados. Então se derrama o sangue, e uma vez que se derrama o sangue, tem a mudança do nome, e aí a promessa é válida para Abraão. Amém? Gênesis capítulo 32, irmãos. Nós sabemos
Deus fala e se apresenta a Jacó, vale de Jaboque. Tinha recebido a promessa de Deus. Olha, ô Jacó, eu vou abençoar os que te abençoarem, a promessa de Abraão está sobre a sua vida, a promessa dos seus antepassados está sobre você. Mas quando ele vai passar o vale de Jaboque, Deus encontra ele ali. A Bíblia fala que ele luta com um anjo do Senhor. E acontece que, os irmãos conhecem a história, ele é ferido na coxa. E quando ele é ferido na coxa, a Bíblia fala assim que Deus fala para você, não vai se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel. Amém, meus irmãos? Mudança de nome, derramamento de sangue, o ferimento, pacto confirmado. E na minha e na sua vida, meus irmãos, vamos ainda falar de mais um símbolo aqui, irmãos. Quando o homem e uma mulher, glória ao nome do Senhor, se unem em matrimônio, e eis a importância da virgindade para os adolescentes e para os jovens, se unem em matrimônio, a moça e o rapaz casam, vão diante do juiz e a moça vai pegar o nome do moço, e talvez se o moço quiser, no Brasil assim, o moço pega também o nome da moça, pacto, mudança de nome, e aí vão para a lua de mel, onde acontece derramamento de sangue. Isso é o pacto do casamento. A Emily vai ter um bebezinho, né? Pacto do nascimento. Vai vir um nenenzinho, vai sair dela, vai cortar um cordão umbilical, derramamento de sangue, glória ao nome do Senhor, recebe o nome, pacto do nascimento. Até quando aquele menino casar, vai estar debaixo do pacto do nascimento. Isso são pactos que Deus ensina para nós, irmãos. Agora, perceba que a história do ventre é esquecida. Seu filho não vai lembrar de quando ele estava lá dentro do ventre. É esquecida. A história de Abraão, antes de caminhar com Jesus, não existe. Quem era Abraão antes de Jesus? Antes de Deus, perdão. Quem era Abraão antes de caminhar com o Senhor? Era o filho de Terá, da terra de Ur. O que ele fazia? Qual é a história? É irrelevante. O Jacó era o enganador, que enganou o pai. Tinha uma história que ele, se ele pudesse, ele esconderia. Agora, e eu e você? O casal, quando se une em casamento, a Bíblia fala, não serão mais dois, mais um. Ou seja, não é a mesma pessoa, literalmente. Novo nome, aquela velha vida acabou. Agora a gente está casado. E assim é também no pacto da nova aliança. Você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Por isso as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória ao nome do Senhor. Agora é nova vida. Agora é esquecer o passado. Agora é viver as promessas e a herança que esse Deus tem para mim e para você. Amém, meus irmãos? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é superior. E, irmãos, até que Ele venha, nós estaremos aqui todo último sábado do mês, toda a Santa Ceia, em memória dEle, participando do pão, participando do sangue, glória ao nome do Senhor, lembrando desse sacrifício e do pacto que apagou a minha antiga história, que apagou a sua antiga história. E a partir de agora a gente caminha com Jesus entendendo que a nossa vida antiga acabou e foi o sangue de Jesus que firmou esse pacto, esse sangue eterno. Amém, meus irmãos? Para terminar e concluir, o versículo diz, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fosse padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém, meus irmãos? Então nós podemos escolher, porque, irmãos, essa carta foi escrita a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ou seja, cristãos. Tem como ser cristão e ser apegado à antiga aliança. Sabe quando você é apegado à antiga aliança? Como o texto nos diz aqui, quando você não entende que foi o sacrifício de Jesus, uma vez aniquilou todos os seus pecados. Me entendam em nome de Jesus, eu não estou falando que você tem que viver uma vida de pecado, isso não é de Deus. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas em nome de Jesus, quando aquele pecado entrar no seu coração e na sua alma, e dizer para você assim, ó, você não pode participar do corpo de Jesus, você é indigno, em nome de Jesus, lembre que a aliança de Cristo aniquilou o pecado. O sangue de Jesus tirou todo o pecado. Ele morreu uma única vez. Não vamos ficar em nome de Jesus crucificando Cristo novamente, nos martirizando. Oh papai do céu, o que eu vou fazer? Eu não estou te ensinando em nome de Jesus a viver uma vida, agora eu vou viver no pecado, não. De maneira alguma o apóstolo Paulo nos ensinou, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Claro que não, irmãos. Viveremos em novidade de vida, mas em nome de Jesus, quando esse pecado te pegar, quando o acidente acontecer, lembre-se disso, você é filho de Cristo, o seu pacto não depende de você, não depende das suas credenciais, não depende da tua força, mas da força de Jesus, glória ao nome do Senhor. É por isso que eu louvo a Jesus, porque eu não consigo, mas quando eu peco, eu erro, eu olho para a cruz de Cristo e para aquele sangue maravilhoso, e eu lembro que tem perdão para mim ainda hoje, tem perdão para você ainda hoje, tem perdão para você amanhã, tem perdão disponível para os teus filhos, se ele não voltar, para os filhos dos teus filhos, glória ao nome do Senhor. O pedido que eu faço é, em vez da gente ficar orando a Deus, pedindo para Deus, Senhor Deus, não deixa o meu filho pecar aqui e ali, é óbvio que os nossos filhos como seres humanos pecarão, o nosso pedido é, Deus se revela aos nossos filhos, Pai do grande pacto eterno, se revela a nossa família, que nós entendamos e coloquemos a nossa força, a nossa confiança no mediador Cristo, que morreu por nós uma vez, aniquilando o poder do pecado. O texto nos diz, Hebreus capítulo 9, que ele removeu a consciência do pecado, aleluia, ninguém poderia tirar isso de você. Por isso que você vê pessoas que estão no quadro terminal, caminhando nos últimos instantes para a morte, e você vai falar com essas pessoas que receberam a Cristo, elas vão estampar um sorriso no rosto, eles vão falar assim, eu estou caminhando para o meu mestre, glória ao nome do Senhor, vão estampar alegria, às vezes o corpo fininho, magrinho, eu já tive a oportunidade de ver isso, e a pessoa, eu estou indo, caminhando com Jesus, porque irmãos, entenderam que a esperança, a âncora da alma está em Cristo. Se coloque de pé por gentileza. Que entendamos em nome de Jesus, aonde está a nossa confiança. O nosso mediador não é um bezerro, irmãos. O nosso mediador não é um cabrito. O nosso mediador não é um pombo. Nós não precisamos fazer isso diariamente. Matar animais, matar isso e aquilo, não. Uma só vez ele morreu para aniquilar o poder do pecado. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o teu poder, ó morte? O que você pode fazer agora? Cristo morreu e ressuscitou. Tomou nas mãos a chave do inferno, aleluia.
e Ele vive para todo sempre, meus amados, e está à destra de Deus, intercede por você. Amém? Coloque a sua confiança em Jesus. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, que possamos entender, ó Pai, quem é o nosso mediador, ó Pai. Que possamos entender que o nosso mediador é o Senhor. Que possamos entender, ó Deus, que o Teu sangue é um sangue que fala até nos dias de hoje, ó Pai. O Teu sangue é o sangue puro, inocente. O Teu sangue importa, Pai. O Teu sangue tem voz ainda hoje, ó Pai. O Teu sangue não foi manchado com o pecado, embora carregasse todo o pecado da humanidade, ó Pai. Eu te louvo, ó Pai, porque os meus pecados, ó Pai, não podem me separar, Senhor Jesus Cristo, desse grande amor, ó Pai. É óbvio, Senhor, que não continuaremos, ó Pai, praticando o pecado, vivendo uma vida de pecado, Senhor, mas o Teu amor nos abraça, o Teu amor nos traz para perto de Ti, ó Pai, o Teu sangue, como diz a Tua palavra, se andarmos na luz, ó Deus, como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado, ó Pai. Senhor amado, que possamos entender o Teu sacrifício, confiar no Teu sangue, entender que temos uma herança eterna, Pai, entender que temos riquezas para agora, Pai, e nos deleitar, Pai, sentir prazer nos presentes da Tua herança, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Senhor Deus, pedimos a Ti, ainda leva-nos em paz a nossa